Bom, muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à MEC, a Associação dos Investidores de Mercados de Capitais, uma entidade que já se notabilizou e se firmou como referência na defesa dos investidores do mercado de capitais, mercê do trabalho aguerrido e sério de seus gestores. Cumprimentar, então, também a MEC por promover mais uma edição do seu fórum e, sobretudo, pela gentileza do convite de poder estar hoje aqui nessa manhã. E também cumprimentar os ilustres colegas de mesa, Rômulo de Melo Dias e João Lado de Camargo, profissionais do mais alto renome, que muito conhecem a matéria, e tanto pelo lado do administrador diligente e ordenado, como do jurista acostumado a assessorar as grandes companhias, certamente vão poder contribuir para os debates. Portanto, para mim, um verdadeiro desafio tratar, nesses poucos minutos que me foram reservados, de um tema que é tão amplo, tão cheio de dificuldades e assuntos polêmicos, de tal modo que eu espero, nesses próximos minutos, pelo menos, se não apresentar um quadro geral, pelo menos focar a atenção naqueles pontos que me parecem jurídicos, que são mais interessantes e que viabilizam, então, um debate. De partida, então, nessa minha exposição, eu começo com a questão prévia, de saber, afinal de contas, qual a importância, qual a relevância do sistema de responsabilidade dos administradores para o correto e ordenado funcionamento das companhias, dos órgãos de administração, e, correlato a isso, quais são as dificuldades sentidas pelo legislador para a criação dessas regras. Me parece que, para responder a essa questão, é preciso lembrar o óbvio de que, sobretudo na nossa atual economia, as grandes companhias exercem uma notável influência, muitas vezes influindo no próprio funcionamento da economia como um todo e os seus mercados, e os administradores, por isso, em razão disso, também exercem um poder bastante significativo. Só que esse poder não se funda na propriedade dos próprios bens, mas e sim se funda na propriedade de bens alheios, dos quais eles são meros gestores. E, no exercício desses poderes, e os exemplos são múltiplos, a gente sabe que, em cometendo desvios, podem daí resultar danos não só à própria companhia, mas também a acionistas e terceiros em geral, o que suscita, então, a necessidade de criação de regimes jurídicos próprios e instrumentos próprios para cada um desses grupos de interesses. Diante desse quadro, qualquer um repugnaria que esses administradores não fossem chamados a responder por eventuais desvios que viessem a cometer, e o fundamento ético-jurídico, então, como se vê para a existência dessas regras de responsabilidade, é, sem mais, o próprio princípio ético-jurídico da coordenação, unidade entre poder e responsabilidade. Quer dizer, não há responsabilidade sem poder, não há poder sem responsabilidade, de tal modo que todo aquele que exerce um poder deve também ser chamado a responder nessa exata extensão. E isso coloca, então, um problema de calibração, que é exatamente de encontrar o equilíbrio para, de um lado, tornar efetivas aquelas responsabilidades, aqueles deveres que a lei impõe, e, de outro lado, não exagerar, seja para criar um sistema excessivamente draconiano, por exemplo, um sistema de responsabilidade objetiva, que a gente verifica que em outras searas da justiça, infelizmente, é o que ocorre, né, para desespero dos administradores, ou então também não incidir no vício oposto de criar um sistema excessivamente laço que permitisse deixar impune determinadas condutas desses agentes. Diante disso, então, atento a essa particularidade de criar um sistema efetivo de responsabilidade, encontrar o equilíbrio e dar resposta aos vários grupos de interesses, o nosso legislador, o nosso sábio legislador da Lei das SA, da Lei 6.404 de 76, optou pelo caminho correto, que foi, ao lado de prever regras gerais e específicas para determinadas situações, distribuição de dividendos, avaliação, responsabilidade dos primeiros administradores, trouxe também uma enumeração exaustiva e bastante minuciosa dos deveres gerais de conduta, que são os deveres fiduciários, fundamentais para a definição da responsabilidade do agente, já que é do descumprimento de tais regras que resulta a responsabilidade desses administradores. Até aqui,
sem nenhuma maior dificuldade. Então, para que eu tenha, de maneira geral, responsabilidade do administrador, eu tenho que ter uma conduta antijurídica, o que, por si só, na esfera administrativa, pode implicar numa punição, mas mais, na área da responsabilidade civil, eu tenho que ter um dano efetivo atual e um nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do administrador e o dano que se tenha verificado. Até aí, esses pressupostos gerais são os mesmos existentes para a responsabilidade civil em geral. Mas o que singulariza a responsabilidade dos administradores é exatamente porque, no caso dos administradores, de maneira geral, eu não tenho regras que permitam uma subsunção, uma aplicação direta da regra ao caso concreto. Na verdade, esses deveres gerais de conduta, eles se constituem naquilo que nós chamamos de cláusulas gerais, verdadeiros estándares de conduta que exigem do aplicador da lei, no caso concreto, uma tarefa adicional, que é a tarefa de elaborar, no caso concreto, a regra aplicável, à luz de todas as particularidades do caso, para então contrastar a conduta efetiva do administrador daquela que seria a dele esperada por esses deveres, para então constatar se houve ou não uma conduta antijurídica, o que evidentemente pressupõe uma sensibilidade adicional do aplicador da lei, infelizmente nem sempre é presente. E isso, em matéria de administração, é tanto mais problemático, tanto mais delicado, quando todos sabemos que, afinal de contas, a gestão de uma empresa, muitas vezes, é muito mais uma questão de oportunidade. Quer dizer, gerir uma empresa não é uma obrigação, não implica para o administrador uma obrigação de resultado, o administrador não é obrigado a obter lucro, mas sim é uma obrigação de meio, ele se obriga a agir de maneira potencialmente apta a obter aquele resultado, o que, portanto, traz todas essas dificuldades adicionais, sem se falar que, ao fazer o contraste, ao fazer a análise de uma conduta de um administrador, normalmente se parte de uma análise ex post facto. Então, a regra aplicável, ou que dele deveria, a conduta que dele deveria ser esperada, é elaborada ex post facto e, portanto, a partir de um juízo retrospectivo que não deixa de ser injusto para o administrador, porque, afinal de contas, é muito fácil ser profeta do passado, quando, na verdade, quando o administrador está agindo, ele, eventualmente, não tem todos esses elementos disponíveis, né? Basta lembrar que, em primeiro lugar, o administrador nem sempre dispõe do mesmo tempo que um eventual revisor dos seus atos vai dispor para analisar uma eventual decisão que tenha sido tomada. Então, existe aí uma diferença de tempo disponível. Além disso, quando essa análise ex post é feita, evidentemente que já se tem conhecimento de dados e informações adicionais que não estavam presentes quando o administrador teve que agir, até porque, muitas vezes, isso é exigido dele de uma maneira imediata. Além do que, acaba-se delegando essa função de revisão a um terceiro, muitas vezes um juiz, que também não tem sequer o preparo e o conhecimento necessário para poder revisar um ato de um administrador. E, quando mais não fosse, é preciso também dizer que do administrador não se espera que ele seja um sujeito infalível. O que se exige é que ele seja diligente, mas ele pode, evidentemente, falhar, desde que ele faça nas condições que eu vou agora me reportar, e que são aquelas dadas já aí como uma medida, talvez, de defesa, a partir da regra, da famosa regra da Business Judgment Rule, que é uma regra que tem origem a partir de decisões de cortes norte-americanas, mas que, na verdade, acabou sendo positivada, acabou sendo consagrada na legislação de diversos países. A Alemanha alterou a sua lei para prever isso, Portugal também alterou o Código das Sociedades Comerciais para prever isso expressamente, e mesmo no Brasil a falta de uma regra expressa tem sido aplicada não só pelos tribunais, mas também pela CVM. E por essa regra, na verdade, o que se preconiza é quase que uma insindicabilidade do mérito da gestão, e muito mais o que se vai analisar é o procedimento decisório, a forma como a decisão foi tomada. Se o administrador tomou uma decisão refletida, tomou uma decisão ponderada e desinteressada, ainda que essa decisão não tenha sido a melhor, ainda que dela tenham resultado os danos,
o administrador nem por isso vai poder ser chamado a responder. Vai aí, nesse contexto de aplicação de Business Judgment Rule, que entram, ou que têm relevância, os famosos instrumentos de governança corporativa, as políticas e outros temas a respeito dos quais eu tenho certeza que o Rômulo vai tratar, exatamente como um meio, na verdade, um instrumento de proteção do próprio administrador. Ok, mas dito isso, quem é que pode ser chamado a responder, mesmo a partir desse sistema de aferição de responsabilidade dos administradores? Evidentemente que o administrador culpado, mas existem determinadas situações em que os agentes são chamados a responder conjuntamente pela prática de um mesmo ilícito, hipótese de responsabilidade civil solidária. A lei das SA, quanto à responsabilidade solidária dos administradores, prevê, na verdade, 2 regimes. Um próprio para aquilo que ela chama de deveres essenciais ao funcionamento da companhia, deveres que, se não forem atendidos, podem acarretar até mesmo a paralisação das atividades, e outro regime próprio para os demais deveres. Na realidade, para os deveres essenciais ao funcionamento da companhia, prevê-se que, na companhia fechada, todos os administradores vão ser chamados a responder, ainda quando, pelo estatuto, o ato que deixou a ser feito a ele não coubesse. É diferente numa companhia aberta, o legislador reconhece isso, onde existe uma maior departamentalização das atribuições e aí, na realidade, vai ser chamado, pode ser chamado a responder por esse inadimplemento, em princípio, apenas aquele que tenha desatendido esse dever e, eventualmente, um terceiro cúmplice ou, então, o antecessor. A lei prevê, em segundo lugar, um regime para os demais deveres. E aí, no caso, faz uma diferenciação entre os órgãos de administração colegiada, de que é exemplo paradigmático o Conselho de Administração, prevendo que, nesses casos, existe uma presunção de culpa de todos os seus agentes. E a maneira que um conselheiro tem de se exonerar ou de evitar ser chamado a responder por uma decisão que não está de acordo é, evidentemente, registrando em ata a sua dissidência. Eu observo, o que os colegas evidentemente já sabem, que não basta apenas o voto contrário, a lei quer mais, ela quer o registro da dissidência em ata exatamente para permitir, chamar a atenção da existência dessa dissidência e permitir um eventual controle por parte de órgãos de fiscalização e mesmo de acionistas. Mas, para além dessas situações, o que a gente tem verificado na prática, e sobretudo nos processos sancionatórios, é que muitas vezes, seja nos órgãos colegiados, no relacionamento entre diretoria e conselho de administração, seja mesmo no âmbito de atuações dentro desses próprios órgãos, que certos administradores têm sido chamados a responder por condutas e desvios cometidos pelos seus pares, a pretexto de que não cumpriram um dever geral de vigilância. A lei, de fato, não prevê um dever geral de vigilância, dentro daquele rol dos deveres que estão previstos nos artigos 153 a 156, mas a doutrina reconhece que existe, sim, como um dever implícito, na verdade, como um desdobramento do dever de diligência, um dever geral de vigilância, que exige, então, do administrador que ele tenha uma fiscalização ativa, que ele se informe, que ele não confie cegamente, seja nos seus pares, seja nos seus subordinados. Ocorre que, ao aplicar essa regra de dever geral de vigilância, não se pode ir tão longe a ponto de querer transformar o administrador num fiscal, num auditor do trabalho alheio, como a miúde se verifica em determinados processos sancionatórios, em que o sujeito é chamado a responder por algo que era virtualmente insuscetível de controle. Também aqui, eu acho que os debatedores vão poder entrar nessa questão, ganham relevos os instrumentos, as gerais de fiscalização, os mecanismos de controle, que, se bem implementados, vão permitir uma defesa hábil, uma defesa eficaz por parte desses administradores. O tempo, na verdade, acabou sendo um pouco mais curto, e o que eu pretendo agora, nesses últimos minutos, chamar a atenção, talvez para suscitar o debate, é o contrário, são deficiências que eu vejo no sistema de responsabilidade que têm contribuído, aí sim, na verdade, para uma impunidade.
E a primeira dessas deficiências me parece que reside no quitus, aquela exoneração que resulta da aprovação das demonstrações financeiras sem reservas, que com essa amplitude praticamente só existe hoje no Brasil. Quer dizer, em outros sistemas se diz exatamente o contrário, que essa aprovação não exonera. Em outros países se ressalva que a exoneração só vai existir se não houver votação de uma minoria expressiva. Em outros se prevê que pelo menos aqueles que não votaram favoravelmente retêm uma legitimação para promover uma ação. E aqui no Brasil é tudo o contrário que ocorre. A exoneração é ampla, vai abranger inclusive os minoritários que porventura tenham votado contrariamente, e segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa exoneração não se limita a eventuais desvios, eventuais equívocos cometidos na confecção das demonstrações financeiras, mas abrange tudo que tenha sido praticado ao longo do exercício pelo administrador. E aí, logo se vê o quão infeliz é o sistema de quitus. Em primeiro lugar, porque, embora as regras de contabilização tenham sido bastante aprimoradas, a gente sabe que ainda existem balanços que são verdadeiros logogrifos indecifráveis. Segundo lugar, ainda quando observadas essas regras, também todos sabem que é necessário ter um discernimento para poder analisar uma demonstração financeira e, a partir daí, extrair um juízo crítico, discernimento esse que, evidentemente, nem todos os investidores, nem todos os acionistas têm. Em terceiro lugar, não fosse isso, também sabemos que as demonstrações financeiras, em geral, apresentam resultados gerais e consolidados, dos quais não se poderia falar, ao menos honestamente, que aí existiria um verdadeiro ato de prestação de contas. E, quando mais não fosse, em último lugar, não deixa de ser um tanto quanto desconcertante que, em sendo descoberto um desvio, uma falcatrua posteriormente, a própria companhia e os seus acionistas fiquem impedidos de agir. Então, me parece que era necessário uma revisão nessa matéria de quitus. Nossa lei das SA é excelente, mas nesse ponto ela se manteve fiel ao regime que era do Decreto-Lei 2627 de 1940, e eu acho que aí deveria ter um aprimoramento. Da mesma forma, para encerrar, como eu acho que um outro aprimoramento deveria existir nos sistemas nos sistemas de ações de responsabilidade civil. Na verdade, a lei prevê para cada um daqueles grupos de interesses aos quais eu me referi na abertura, uma ação específica. Então, para danos cometidos à companhia, cabe a ação social de responsabilidade civil. Para danos diretamente experimentados no patrimônio dos acionistas, excluídos, portanto, os danos reflexos ou ricochetes, caberia uma ação individual. Pois bem, a ação social é aquela ação, então, que tem por objeto a reparação de um dano sofrido pela companhia e que pressupõe uma prévia deliberação positiva para a companhia ingressar com a ação ou negativa para legitimar que acionistas ou grupos de acionistas que representem 5% possam ingressar com essa ação derivada. Qual que é o problema? O problema, em primeiro lugar, está que esse piso de legitimação é bastante elevado. 5% do capital social, em se tratando de uma companhia aberta, é algo bastante expressivo. A lei permite, no artigo 291, que haja uma diminuição, uma fixação de escala, mas, ainda assim, a prática demonstra que essas ações têm sido bastante raras, também, não só pelo problema de legitimação, mas pela questão de que muitas vezes não existe um incentivo para que essas ações sejam propostas. Quer dizer, o acionista que vem a propor uma ação, nessas condições, ele age quase como um Robin Hood. Ele age na reparação de um dano coletivo para obter um benefício que é meramente indireto, que é a recomposição do valor das suas ações. E me parece que, nesse particular, a lei deveria ter repetido aquilo que ela previu dentro da disciplina das ações de responsabilidade dentro do grupo de sociedades, que é conceder um prêmio a esse acionista que age no interesse, mais do que interesse próprio, interesse alheio, e prever também um sistema de honorários mais elevados para os administradores. A consequência desses gargalos na ação social de responsabilidade civil é que a gente verifica, e os últimos acontecimentos que eu até me abstenho de nominar, até porque os nomes envolvidos hoje em dia já são bastante extensos, é de que as pessoas estão se valendo de ações individuais de responsabilidade civil, pedindo, na verdade, reparação de danos ricochetes exatamente para contornar problemas de legitimação na ação social,
o que, evidentemente, também não deveria ser admitido, porque o uso desvirtuado da ação individual acaba perpetuando o dano da companhia, porque acaba recebendo apenas aquele que entrou primeiro na fila, prejudicando, evidentemente, todos os demais acionistas e também os credores dessas companhias que tinham no patrimônio social a garantia geral dos seus créditos. Com essas brevíssimas considerações, que eu pincelei alguns temas muito mais para provocar os nossos brilhantes debatedores, eu agradeço muito a oportunidade e passo a palavra, então, para os debatedores. Eu gostaria de pincelar aqui alguns poucos pontos que o Marcelo bem colocou. Ele iniciou a intervenção dele fazendo menção ao poder que os administradores têm, quer dizer, a origem, o substrato desse poder, e fica aí o registro, que é um poder-dever, quer dizer, é o dever de quem, investido na função, tem que desempenhar adequadamente as suas atribuições em prol da administração dos recursos terceiros que o Marcelo bem colocava. Marcelo ressalva também a questão da obrigação de meio do administrador, quer dizer, o meio, e mencionava que o administrador ele não é infalível, quer dizer, então você não pode considerar que nós já chamamos no passado, que o administrador seja um super-homem, e, às vezes, infelizmente, a CVM acaba tendo uma aproximação, enfim, uma consideração dessa natureza. E o que me preocupa, e tem me preocupado, são as consequências da correta decisão que a CVM deu em 2010, no caso Sadia, mas que ela faz uma colocação que, por exemplo, essa manifestação do IBGC de dezembro desse ano, ela retrata. Quer dizer, eu estou falando aqui da questão da eficácia dos controles internos. Quer dizer, a CVM entende que cabe ao Conselho de Administração, no desempenho das suas funções, alcançar e ter a qualidade da eficácia dos controles internos da organização. E, nesse viés da eficácia, existe um vocabulário que a mim me preocupa e que está refletido nessa manifestação do IBGC, que cabe, então, ao Conselho de Administração, estou falando aqui no segundo parágrafo, cumpre ao Conselho de Administração da companhia zelar pelo ambiente de confiança, assegurando. Quer dizer, o dever de assegurar é uma coisa que é um dever que está relacionado com o resultado. E esse resultado diz respeito aí à questão que me preocupa da eficácia. Depois, se puder passar um pouco mais adiante, tem um item número 2, chamado monitoramento, na página 2 desse texto, que diz, número 2, que diz: o Conselho de Administração deve assegurar-se que a companhia tenha um sistema de controles internos, depois fala da sua adequação, quer dizer, tudo numa linha de certificar que esses controles internos existam. Isso é muito preocupante, porque eu fico imaginando, temos aqui presentes alguns conselheiros de administração, alguns que acabam de se desvincular de empresas bastante complexas. Eu fico imaginando como esses profissionais investidos nas funções, na função de conselheiro de administração, como é que eles vão certificar da eficácia desses controles internos. Quer dizer, então, eu fico aqui pensando, quer dizer, você tem um meio de verificar isso interna ou externamente. Quer dizer, então, é a auditoria interna o instrumento adequado dessa certificação? É o comitê de auditoria o instrumento adequado de procurar essa certificação? Deve você buscá-la no auditor externo? O auditor externo já faz uma análise de controles internos. Essa análise de controles internos é suficiente? E a gente depara, na realidade, na vida real, em algumas situações em que você tem as manifestações, por exemplo, dos auditores independentes, sinalizando que os controles internos são adequados. E verifica-se, posteriormente, que eles não têm aí essa qualidade de adequação que se apresenta. E, diante de uma situação dessas, quer dizer, qual é o dever do conselheiro de administração? Quer dizer,
E casos, como foi o caso no caso da Dara Cruz, também nessa época dos derivativos, quer dizer, você também tinha toda uma aparência de regularidade, você tinha um sistema de governança que era bastante transparente, que o diretor financeiro se reportava diretamente ao Conselho de Administração, não se reportava, né, sobre a política financeira ao diretor-presidente, e você tinha todo um sistema, aparentemente, que funcionava bem sobre o aspecto da eficácia, e o sistema se apresentou ineficiente, né? Quer dizer, é verdade, quer dizer, a fraude sempre pode existir, mas não estamos falando disso, estamos falando assim, como é que o conselheiro demonstra que se assegurou que os sistemas são eficazes. Aí tem o que o Marcelo também colocava, da calibragem, é da razoabilidade, quer dizer, tem que ser, acho que o julgador, enfim, o fiscalizador tem que ter a razoabilidade de saber o que pode ser exigido dos administradores. Quer dizer, você tem que buscar a eficácia dos controles internos. Você faz essa verificação com que periodicidade? Anualmente? Mas a empresa é muito ampla, quer dizer, você vai, num determinado ano, você faz uma fiscalização, uma verificação da área financeira, depois da área de meio ambiente, da área de compras, enfim, essas coisas é que o administrador tem que estar atento, que ele tem o dever. E como o IBGC disse, amparado pela posição da CVM, quer dizer, assegurar e certificar-se. Eu só gostaria de deixar aqui registrado, quer dizer, algumas perguntas que eu acho que todo administrador deve se fazer, somente membros do Conselho de Administração e da diretoria, ao serem investidos em cargos de administrador de companhias abertas. Quer dizer, acho que eles devem saber o que eu devo fazer, como fazer, quando fazer, como registrar e a quem se reportar. E dessas questões, o Marcelo falava, quer dizer, ao você se insurgir contra uma posição, discordar, você deixa isso formalizado. Eu lembro para os senhores, por favor, deixem tudo formalizado e registrado, inclusive daquilo que você não discorda, mas que mostra o seu dever de diligência, porque em 2015 você vai estar sendo chamado pela CVM para prestar esclarecimentos sobre os seus atos de gestão de 2010, e aí você vai encontrar uma ata com PowerPoint. Aí vão perguntar, sim, mas você desincumbiu com a sua atribuição deliberando por um PowerPoint? Não, você não é isso que se deseja, mas cadê os documentos? Então, essa questão de como registrar é muito importante, porque amanhã você tem que prestar contas. Eu só queria terminar fazendo uma outra lembrança de vida real. É muito bonito a gente dar uma assessoria. Aqui o Rômulo, diretor-presidente da Cielo, faz lá, sabe quais são as suas atribuições, de cumprir uma política estabelecida pelo Conselho de Administração. Então, se elabora a política, todo mundo sabe o que fazer. Agora, quando se elabora a política, eu acho que as pessoas não perguntam quem é que vai monitorá-la e quais são os instrumentos de monitoramento, que isso vai acabar no colo do Conselho de Administração. Então, fica aqui uma lembrança que, quando a gente trabalhar numa política para obter a eficiência da companhia, tem que sempre perguntar, quer dizer, como é que vai ser o seu monitoramento? Porque isso, no final do dia, é o que se trata dos controles internos e você vai ser cobrado pela eficácia dos mesmos. Com isso aqui, eu passo a palavra para o Romulo para saber como é que a gente obtém a eficácia nessa parte da administração. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar de um fórum tão qualificado. E rever aqui, olhando aqui de cima, apesar de a gente estar ficando mais velho, né, dá para ver de longe que tem várias caras conhecidas ao longo dessa existência mais ampla que a gente vem tendo na vida executiva, e é muito bom ver pessoas, investidores, amigos e pessoas com as quais a gente teve a oportunidade de dialogar e aprender. Eu acho que a apresentação feita pelo Marcelo ela endereça muito bem os pontos principais, né, até do debate, e depois essa transição feita pelo João, tentando passar um pouco para depois, digamos assim, mais assim, o caso prático, e ficou aqui, né, dentro do acordo prévio entre as partes, a gente tentar, obviamente, falar dos aspectos formais, mas tentar trazer exemplos da vida prática para ver como é que isso funciona,
né? Eu gosto de dizer que você pode ter um framework legal, societário, de primeira, do ponto de vista de governança, um chassi muito bom. Porém, isto é absolutamente fundamental. Não adianta você ter... Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, mas estou dizendo que isso é uma condição necessária, porém não suficiente, na minha opinião. Depende também das pessoas que lá estão. Você pode ter empresas que estão no novo mercado, que têm políticas anticorrupção, políticas antitrust, uma série de políticas que estão ali, que são benchmark em termos das regras, ou dos regulamentos, ou das sugestões feitas pelo IBGC e por órgãos internacionais, e, não obstante, você ter práticas incompatíveis com aquilo que está registrado nos livros. Gosto de dizer também que nós temos que ter eu estou o presidente, eu não sou o presidente. Aqui falou-se sobre a questão da propriedade, eu acho que você falou isso muito bem. Eu sempre digo isso para a companhia, para os clientes, para os fornecedores, e depois eu vou falar particularmente sobre fornecedores, para os funcionários, que o dinheiro da companhia não me pertence, não pertence. Parece que é meio óbvio, né? Parece que é meio óbvio, mas eu posso, talvez, usar o dinheiro em pequenas coisas. Por exemplo, quando eu saio, viajo, e posso colocar uma conta de vinho na conta da empresa. Pequenos exemplos como esse, acho que se espalham na conta, se espalham no comportamento das pessoas. É óbvio que se você está com um cliente, é razoável você pagar um jantar com vinho. Agora, se você está jantando sozinho, não me parece de bom tom você usar os recursos da empresa para pagar as menores despesas que sejam. Então, acho que cabe ao presidente, em particular, em primeiro lugar, dar o exemplo no uso dos recursos da companhia, porque quando se fala de propriedade, e de fato nós não temos a propriedade, se não temos a propriedade, aí fica mais difícil você, inclusive, caracterizar a própria questão, a culpabilidade, né, como você bem colocou, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar bastante imbuído desse princípio que nós somos simples mandatários. Nós estamos ali, simples mandatários, trabalhando para 100% dos acionistas. Mandatários, simples representantes, e eu uso essa palavra, esse adjetivo, de forma bastante clara, para dizer que, realmente, nós somos simples mandatários. E quando eu digo simples, é para que a gente não entenda ou não seja mordido pela mosca do poder, achando que você é a empresa e você é o dono e você pode fazer o que você quiser sem prestar contas a qualquer órgão. E eu, tendo já participado do conselho de algumas empresas, eu vi que alguns presidentes, por vezes, tinham comportamentos, na minha opinião, incompatíveis com tal postura que eu estou aqui defendendo. E eu, quando conselheiro, hoje eu não participo mais no conselho de nenhuma empresa, quando conselheiro de algumas empresas, eu falei assim, olha, se um dia eu chegar a tal posição, eu quero não atuar desta forma, porque eu acho que, por isso que volta a questão do comportamento vis-à-vis o framework legal e societário. O framework legal e societário é absolutamente importante, como mencionamos, mas você precisa ter esse tipo de atitude, esse tipo de pessoas. Isso é uma coisa que eu estou na Cielo, vai fazer 7 anos agora em junho, e houve uma evolução da governança corporativa bastante significativa, inclusive o sócio do meu amigo aqui, João, o Francisco Costa e Silva, faz parte, é o líder do Comitê de Governança Corporativa. Este é o único comitê que eu faço parte, na companhia, porque eu acho que ele é absolutamente fundamental para criar, sim, um framework legal, né, regulatório, políticas. Por exemplo, nós temos uma política de partes relacionadas na companhia que eu me arrisco a dizer que é muito boa. E por que ela é muito boa? Porque falou-se aqui sobre o conflito de interesse, né? E os casos clássicos. Eu sou um economista que me meti a besta a fazer uma pós-graduação em Direito Societário, há uns 12 anos atrás, para aprender com os advogados e ver, né, e estudei vários casos de conflito de interesse, de benefício particular. Passava, final de semana, 15 horas lendo aqueles casos, e aquilo me interessava bastante, do ponto de vista prático, para ver qual tinha sido o posicionamento da CVM, qual tinha sido a orientação dada. E o que a gente vê é que, não, você pode caracterizar, não, você não pode dizer a priori que qualquer administrador, né, como vocês sabem, não existe diferença na lei entre o conselheiro e o diretor estatutário,
ambos são administradores, que o administrador está necessariamente votando contra os interesses da companhia. Isso você tem uma tese, né, que vai por essa linha, que defende que você tem que caracterizar isso a posteriori. E o que a gente fez na companhia para tratar esse tema? Eu acho que, se tem uma suspeita de eventual interesse por parte, qualquer parte que seja o administrador, seja o controlador, tal parte deve se declarar impedida e, portanto, não, desculpe, ela não se declara impedida, ela já está impedida. Você não precisa ter o voto, o posicionamento da parte interessada no sentido de dizer que eu estou impedido de votar. Ele já não participa, ele está impedido de votar, porque você não... Eu vou usar aqui 3 exemplos práticos. Acho que alguns dos senhores e das senhoras devem ter lido, mais recentemente, uma associação que a gente fez com o Banco do Brasil, no valor de 11 bilhões e 600 milhões de reais, cujo objetivo é entrar num outro negócio que eu chamo, porque no negócio que a gente faz, a gente chama de credenciamento. Então, eu cobro do lojista, o que a gente chama de gross MDR, taxa bruta de desconto, não tem nada a ver com taxa de desconto de fluxo de caixa, mas isso é do inglês, Merchant Discount Rate, e fico com a taxa líquida, porque eu passo o intercâmbio para o banco. Então, a gente também agora está participando no que se refere ao arranjo de pagamentos Orocar com o Banco do Brasil, desse outro lado, porque fizemos um deal com eles. E como é que funcionou isso na prática, do ponto de vista? Na prática e na forma. Na prática, foi um stick puxa tremendo entre nós e o Banco do Brasil, Cielo e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não participou da deliberação desse negócio. Nós negociamos, inclusive esperávamos fechar em determinada data, e não fechamos antes, porque não chegamos a bom termo até então. Isso eu acho que é bastante sintomático daquilo que aconteceu na prática. Então, o Banco do Brasil foi, por outro lado, negociou e não participou da decisão. Outro exemplo, quando a gente teve que negociar os termos e condições com a Amex. A Amex, para quem não sabe, do Brasil é controlado pelo Bradesco. O Bradesco não participou dessa decisão. Outro exemplo, nós anunciamos um MOU para entrar no capital da Stelo. A Stelo pelo menos pretende ser uma PayPal brasileira. Quais são os acionistas da Stelo? Diretamente a Lelo, mas indiretamente Bradesco e Banco do Brasil. E a Cielo entraria e vai entrar com 30%. Quem que aprovou os termos e condições desse referido acordo de acionista? Como é que a gente entraria ou deixaria de entrar? Valuation, etc. e tal. Apenas e tão somente os conselheiros independentes. Eu acho que esses exemplos configuram... E aí, quando a gente chega... E é muito interessante, porque eu acabei de participar de uma conferência 10 dias atrás e fiz um pequeno nome de roadshow com duas instituições financeiras. Como todos sabem, a gente tem que fazer esse rodízio com as instituições financeiras para não gerar ciúmes entre elas. Então, a gente participa, roda com todos, e etc. e tal, atende o mercado, e é muito bom porque você aprende. E eu recebi perguntas na lata, assim, vem cá, você fez esse negócio por quê? Foi por causa do Banco do Brasil? Aí eu... Acho que é uma pergunta legítima, né? Aí eu contei até 3, eu falei assim, olha, eu queria falar da política de partes relacionadas que a gente tem, é assim, assim, assado. Dei esses exemplos. E, por último, eu disse o seguinte, a companhia também tem diretoria, e uma diretoria vertebrada. Sabe o que é uma diretoria vertebrada? Nós somos seres vertebrados. A gente até flexiona, você tem que ter jogo de cintura, porque também você não vai ficar brigando por filigrana se isso não afeta a essência, porque você tem o dever de lealdade com a companhia e com todos os acionistas. Se aquilo não afeta, você também tem que ter a habilidade de... Eu estou trabalhando com 2 grandes acionistas e que são extremamente ciosos, né, no que se refere a essa questão de governança, tanto que assinaram tal política que foi proposta pelo Comitê de Governança Corporativa. E eu respondi, olha, a diretoria também tem coluna vertebral, ela tem seu posicionamento. Nós jamais faremos uma coisa que a gente não esteja convencido de que é no melhor interesse de toda a companhia. E proporemos ao Conselho se assim acharmos conveniente e apropriado. O Conselho tem o poder de fazer o que quiser, né? Ele pode chegar, destituir a diretoria, pode até orientar a companhia no sentido de fazer determinadas coisas. Cabe a nós também concordar ou não. Então, acho que, com o framework legal, né, que tem, né, que está aí, todo o trabalho que a MEC vem fazendo, a própria CVM, acho que o mercado de capitais brasileiro hoje está em outro estágio. E com pessoas, com comportamento, né,
compatível com aquilo que falam, não basta ser, tem que parecer que é, e mais do que parecer que é, efetivamente praticar atos que sejam compatíveis com o dever de lealdade, com o dever de informar, com conflitos, para evitar conflitos de interesse, aí sim você tem uma combinação extremamente poderosa que passa para o mercado e para os acionistas de que, de fato, e foi bem colocado aqui, eu não tenho o poder de conhecer tudo aquilo que está acontecendo. No último comentário, eu sei que o tempo está esgotado, na fala, muito embora me tenham me dado 15 minutos, mas eu vi que caçaram um pouquinho, mas faz parte. A gente vai voltar aqui, mas estamos dentro ainda do painel. Faltam 18 minutos, 55, 54, 53, 52. Então, tem mais um tempinho para a gente completar. Eu queria falar sobre uma coisinha também parece simples. Hoje fala-se sobre política anticorrupção e outras coisas. Nós, há 4 anos, fazemos um encontro anual com fornecedores. E, por sinal, o encontro anual deste ano aconteceu nesta terça-feira. Foi no 9 Eventos, lá, um lugar de eventos ali em Alphaville. O que a gente fala? A gente fala o que a gente espera dos fornecedores. A gente espera tempestividade, a gente espera qualidade, a gente espera preço, a gente espera sustentabilidade, a gente explica cada um do que é isso, cada um dos executivos vai lá e espera. E, por último, a gente espera, aí entra o diretor de auditoria falando sobre o canal de ética. Esse canal de ética ele é gerido por uma empresa israelense. As denúncias podem e devem ser feitas, a gente pede que sejam feitas diretamente a esse canal de ética, que se reporta ao comitê de auditoria. Tem um comitê de ética dentro da companhia que é composto pela diretoria executiva e outros membros. Se houver uma denúncia contra nós, esse assunto sobe direto, porque o comitê de auditoria se reporta diretamente ao conselho de administração. Isso aí é o framework, que eu chamo, esse é o chassi. E o que a gente faz? Depois de acabar e falar e tudo, olha, a gente espera isso de vocês, eu vou lá e faço o fechamento. O fechamento é o seguinte: nós queremos ser uma empresa ética, nós queremos ser uma empresa que não somente fala, mas, de fato, se porta dessa forma. Agora, eu estou dizendo uma coisa aqui em português bem castiço para vocês, falando para os fornecedores. Não deem bola, não deem grana para qualquer executivo aqui da Cielo, porque eu posso não saber. Até porque a política anticorrupção hoje agora parte do princípio que você tem que provar que tem as políticas e as normas adequadas, comunicando, os funcionários assinando, os fornecedores assinando. Mas, mais do que isso, a gente já fazia isso muito antes da política anticorrupção. E eu não estou dizendo que não possa acontecer. Agora, se eu pegar alguém aqui fazendo, eu chamo todo mundo, os estatutários ficam todos lá na frente, é rua, e a propósito, aí você não disse quem, né, mas nós demitimos recentemente um executivo por conta disso. E tinha na plateia um determinado fornecedor, que eu não vou dizer o nome, que não estava com práticas muito... não estava entregando com prazo e qualidade, eu não posso dizer que ela estivesse fazendo coisas erradas. Mas a gente escutou rumores sobre outras empresas. O que a gente faz com um negócio como esse? A gente começa a sair desse fornecedor. Dize-me com quem andas e direi quem és. Então, eu acho que essas coisas todas acabam, porque quando a gente fala de você gerir os recursos da companhia, você cria o framework, e você dá exemplos em pequenas e grandes coisas, seja no carro que você tem, né, que a companhia até te permite ter um carro melhor, etc. E tal, mas como você gera isso aí? E isso acaba se espraiando para a companhia como um todo, se existe coerência entre a prática e o discurso. Agradeço demais as palavras e interessantes intervenções, mas eu fui aqui advertido pela coordenação que, infelizmente, nós estamos com um tempo bastante curto, então eu vou abrir para as discussões e, na verdade, para uma pergunta da plateia. Boa tarde, Renato Chaves, da Mesa Consultoria. Pergunta para o doutor João Laudo. Doutor João, o senhor comentou a respeito da Sadia. E, naquela oportunidade, a gente vê que a CVM aplicou multa de R$200 mil e nenhuma inabilitação. O senhor não acha que teria a CVM perdeu uma boa oportunidade de educar o mercado naquela ocasião? Afinal de contas, foram 2 empresas que foram quebradas, seja por uma posição ativa dos conselheiros ou passiva? Renato, você tem uma excelente colocação, e é interessante quando nós lemos, quando se lê o voto da Sadia, o voto é muito contundente, com os fundamentos, as assertivas, e as penas não são proporcionais.
Eu atribuo isso, quer dizer, a uma mudança de paradigma da CVM, quer dizer, é um caso que criou um outro padrão de comportamento que até então não tinha sido colocado. É um padrão de comportamento, como eu mencionei, que eu acho que está em aberto. A questão da eficácia, eu perguntava para o diretor relator, sim, mas como é que faz para você atingir a eficácia? E isso que eu acho que preocupa para os atuais administradores. Então, acho que você tem razão, Renato, que existe uma desproporção entre o que é apresentado e as penas aplicadas. Eu só queria aproveitar, Marcelo, para registrar um ponto muito importante, a meu ver, que o Rômulo colocou e que é vida real, é o que hoje está dito pelas próprias empresas, reconhecendo a sua situação, que não tem aí os controles internos, é a questão do ambiente. Muito se fala da importância do ambiente, o ambiente ético de compliance nas organizações e a importância que tem da liderança da organização para obter o resultado do ambiente. Quer dizer, o que o Rômulo hoje aqui compartilha conosco, acho que é uma coisa, é uma vivência muito importante, porque é a liderança que efetivamente dá o tom, que cria o ambiente. E hoje o nosso professor Alexandre de Michele estuda muito o comportamento das pessoas em geral, que tem uma atitude de repetir comportamentos. Quer dizer, então, a questão do ambiente é fundamental e é resultado da liderança da organização que dá o exemplo da adoção dessas boas práticas de governança e da ética. Deixa eu usar da minha prerrogativa aqui. E eu mencionei na abertura que nossos eventos sempre são propositivos, né? Acho que esse painel aqui a gente já vai tirar um monte de ideia para discutir e tentar melhorar práticas, mas eu queria chamar a atenção as colocações do professor da MEC no início, que eu achei fantásticas em termos da reforma potencial do regime de exoneração e das ações de responsabilidade. Existe muita gente que, quando fala em mexer na lei, começa a ter ataques e acha melhor não fazer. Nós temos discutido mudanças na lei, talvez essa seja uma que a gente tenha que enfrentar. A própria CVM, acho que tomou coragem também e partiu para buscar uma reforma da 6385, negociação com o Ministério da Fazenda, e eu gostaria de trazer essas ideias para debate na MEC, para ver se a gente, de fato, consegue provocar esse tipo de mudança. Acho que seria muito bom. Obrigado. Eu agradeço muito e só para minha acréscimo, lembro o seguinte, na verdade, esse foi um tema na minha dissertação de mestrado, acabou virando depois um livro, e ao cabo desse estudo eu apresento lá 10 propostas de alteração para aprimoramento. Elas já estão bem colocadas e, infelizmente, em função do tempo, não dá hoje para discutir tudo, mas eu agradeço, e eu sei que eu faço em nome dos debatedores, a MEC, pela oportunidade, e declaro encerrado o painel.